Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a como fazer essa flange aqui que está na nossa interface do FreeCAD, tá? Então se você é iniciante, se você está começando agora a conhecer as ferramentas, acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante a entender um pouco de como funciona o FreeCAD, né? E para você saber que é simples e fácil você aprender a usar o FreeCAD, tá? Então aqui vai ser um pontapé para você ter uma noção de como você consegue, tá, fazer modelos 3D no FreeCAD, ok? Então é essa peça que nós vamos desenhar hoje aqui, ok? Olá! Você quer aprender a desenvolver projetos mecânicos em uma ferramenta totalmente gratuita? Você não tem conhecimento nenhum ou já tem algum conhecimento com o FreeCAD e quer aperfeiçoar suas habilidades? Você já é da área de projetos mecânicos e quer migrar para um software que tem licença livre? Então eu convido a você a conhecer o curso de FreeCAD na prática, onde eu te ensino todas as ferramentas, a como utilizar o FreeCAD e a como entender o seu fluxo de trabalho. No curso, nós vamos desenvolver uma ferramenta de estampo, passando por modelagem, montagem e detalhamento. Então você vai aprender na prática, simulando o projeto mecânico utilizando o FreeCAD. Se você se interessou e quer mais informações, clique no link abaixo. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando você está com o seu FreeCAD aberto, tá, que eu já sugiro você fazer, é vir na bancada Parte Design, ok? Então eu já estou na bancada Parte Design, caso você não esteja, tá? Você vem aqui e seleciona Parte Design, tá? Nesse caso eu vou criar um novo arquivo, né, porque a gente vai fazer uma nova flange aqui. E nesse arquivo em branco aqui, eu vou selecionar Criar um novo esboço. Quando eu clico aqui em cima, ele aparece pra gente aqui os planos, tá? Então a gente sempre, na maioria das vezes, a gente sempre vai partir o nosso modelo 3D de um esboço 2D, ok? E há várias formas de se fazer isso, né? Porque se você conhece as ferramentas, você sabe vários jeitos diferentes de modelar sua peça, tá? Eu vou fazer aqui utilizando o recurso de revolução, ok? Então eu vou selecionar aqui o plano lateral direito, dou um clique. Vou selecionar aqui a ferramenta Polilinha. Notem que quando a gente clica, né, para selecionar o plano, ele leva a gente para a bancada Sketcher, que é onde a gente faz os esboços 2D para depois transformar em modelos 3D, ok? Então eu vou selecionar aqui a ferramenta Polilinha, vou clicar nela, vou selecionar nesse ponto e vou arrastar até aqui. Clico e arrasto até esse ponto, clico aqui, aqui, mais ou menos aqui, e agora eu vou unir os pontos aqui. Pronto. Uni os pontos, vou dar um ESC para sair da ferramenta. Notem que ele está ali mais ou menos posicionado. Agora eu vou selecionar a ferramenta de cotagem, tá? Cotagem vertical. Vou clicar nesse ponto e nesse ponto para a gente fixar, né, para a gente travar o nosso modelo, o nosso esboço. Agora eu vou selecionar esse ponto com esse. Vou deixar aqui com 100 milímetros. Esse ponto com 80 e esse ponto aqui ele já está definido, tá pessoal? Então não precisa cotar. Agora eu vou pegar a cotagem horizontal, clico nele, seleciono esse aqui, vou colocar que ele tem 5 milímetros, seleciono esse e vou colocar que ele tem 15 milímetros. Vou colocar ele um pouquinho mais aqui, deixar ele com 10. Vou fechar. Nota que a gente fechou o esboço 2D, tá? Então se a gente der 2 cliques, a gente pode voltar para a edição. E outra coisa que é bom vocês perceberem, caso vocês estejam trabalhando pela primeira vez com o esboço, notem que ele está verde, significa que ele está totalmente definido. Então se a gente tentar arrastar as linhas, a gente não consegue, ok? Vou fechar, vou vir aqui em fazer revolução, que é a ferramenta que eu quero mostrar para vocês. Clicando nela, nota que ele fez uma revolução em relação ao eixo Z aqui, tá? Mas nesse caso, para a gente fazer a flange, não tem que ser revolução em relação a esse eixo. Então a gente vai vir nessa janela à esquerda, clicar e selecionar referência. Nesse caso, como a gente pegou a referência, a gente trabalhou na linha lateral direita, a gente vai selecionar o eixo Y. Clico. Então notem que ele faz a flange aqui pra gente. Ó. Olha que bacana. Podemos dar um OK. Pronto.
Nota que a gente conseguiu fazer revolução aqui conforme a gente queria. Agora eu vou selecionar esta face aqui, criar novo esboço, vou clicar na ferramenta de retângulo, tá? Essa ferramenta aqui. Se ele não estiver ativa, você vem nesse pontinho e clica aqui, ó, retângulo com raios, clico nesse ponto mais ou menos e vou arrastar. Pronto, a gente fez um esboço nesta face, né? Agora eu vou dar um ESC, vou selecionar esse ponto com o Ctrl pressionado e o eixo X. E vou vir aqui em adicionar simetria. Então quando a gente adiciona simetria no eixo, se a gente arrastar um lado, notem que eles vão estar simétricos. Então a gente consegue ter esse controle do esboço, que é o que a gente quer. A gente quer que ele fique simétrico a esse eixo aqui, ok? Vou selecionar a ferramenta de cotagem. Seleciono esse ponto, vou colocar que ele tem 30. Pego cotagem vertical. Esse ponto aqui ele vai ter 8. E agora eu vou selecionar essa ferramenta de cotagem de diâmetro e raio. Clico e vou colocar que tem 10. Notem que ele está branco ainda esboço, significa que ele está solto, tá? Então a gente consegue arrastar ele ainda. Para a gente definir, falta a gente definir a altura, tá? Então, pego a cotagem vertical, seleciono esse ponto com esse e vou travar o esboço com 45. Vou fechar. E agora, para a gente fazer aquela furação que tem nessa flange aqui, né? Vou clicar aqui em fazer furação, que é essa ferramenta, clico nela. E aqui na nossa janela esquerda a gente consegue variar essa profundidade. No caso ele está com 5 milímetros, então a gente consegue colocar uma profundidade maior ou menor. Nesse caso vou selecionar Through All, né, que significa através de todos, para ele fazer um furo através da peça, ok? Então, peça que está com a furação atravessando todo o seu corpo. Pronto. Agora vou selecionar esta face e vamos fazer aqui as furações, tá? Clico nela, clico em criar novo esboço. Agora seleciono a ferramenta círculo, vou pegar esse ponto, esse eixo Y, clico nele e arrasto, mais ou menos nesse tamanho. Vou ir agora em cotagem de diâmetro, seleciono a ferramenta, clico no diâmetro e vamos colocar aqui que ele tem 10 milímetros. Pronto. Agora seleciono cotagem vertical, clico nele, vou selecionar o ponto central do nosso círculo e vou colocar com o ponto central de origem. Vou colocar que ele tem 88 milímetros e clicamos em fechar. Agora, com o esboço feito, vamos selecionar a ferramenta de fazer furo e vamos colocar aqui que ele é passante, né? Through All. Então clicamos na ferramenta e damos um OK. Pronto, fizemos a furação. Mas se a gente olhar no modelo de referência aqui, ele tem vários furos com um padrão polar, tá? A gente consegue fazer esse padrão polar sem precisar ficar fazendo várias furações, ok? Basta a gente selecionar o recurso na nossa janela esquerda, né, que é essa furação. Notem que ele seleciona a peça inteira, tá, pessoal? Mas, na verdade, está selecionando apenas o recurso, ok? Vamos vir aqui nessa ferramenta de padrão polar, a gente clica e notem que ele já reconheceu que ele vai trabalhar nesse eixo aqui, né, no eixo Y, e ele já espelhou para o outro lado. Aqui ele está tendo dois furos apenas. E se a gente vir aqui na nossa janela à esquerda, aqui embaixo, ele está tendo um ângulo de 360 graus, né, com duas ocorrências. Nesse caso, a gente vai colocar 8 ocorrências, que vai ser 8 furos. Então, ele já gera aqui, ó, de uma forma de um padrão polar, né, de distâncias iguais, todas as furações. Basta a gente vir aqui e dar um OK. E agora a gente consegue também colocar, né, o chanfro nessa peça. Então, vou selecionar essas faces, essas linhas, aliás, com Ctrl pressionado, clico, vou rotacionar a peça aqui e vou selecionar esse outro lado. E vou utilizar essa ferramenta aqui de fazer chanfro. Clico nela, ele já fez um chanfro automático, vou colocar que tem 2 milímetros. E posso dar um OK. Pronto, ó, finalizamos aqui, né, a nossa flange, ok? Ela está um pouquinho diferente dessa outra flange que a gente fez aqui, porque a gente foi colocando a cotagem em cima do que a gente ia esboçando,
Mas se você fez junto comigo aqui, você consegue alterar ela, deixar ela de uma forma diferente, né? E além disso, fazer mais modelos além desta flange aqui, tudo bem? Então se você gostou, né? Peço que você se inscreva, que você curta, tá? Que eu sempre vou estar trazendo conteúdo sobre o FreeCAD aqui para vocês. Lembrando que é um software gratuito, né? Que você consegue utilizar em seus projetos mecânicos, tudo bem? Valeu pessoal, falou e até mais.